Olá, pessoal! Tá começando mais um episódio do Pode Falar, aquele espaço onde você senta, respira e fala o que realmente precisa. Meu nome é Yara Lozan Eu sou a Beatriz Gomes, e juntas somos o o Pode Pode Falar. Falar. E hoje estamos aqui com a Luciana Mara, né, para um episódio muito especial. Iremos falar sobre a nova NR1. E para essa conversa, como a Era falou, estamos aqui com a Luciana Mara. Ela é terapeuta, palestrante e implementadora da nova R1. Seja muito bem-vinda, Muito Luciana. Seja obrigada, é um bem-vinda. prazer enorme estar com vocês aqui. Boa noite. Vamos lá começar? Bom, Luciana, o que é a nova NR1? Tá. Primeiro, ela não é nova. Por que que ela não é Uhum. nova? Porque a NR01 começou em 1978, então ela está com 48 anos, se não me falha aqui, né, a matemática. Então ela foi o quê? Atualizada. Uhum. E o que que trouxe nessa atualização? Os riscos psicossociais. Então, esse é um movimento que foi diferente, onde agora a gente vai ter que observar realmente a saúde mental, emocional, né, dentro dos lugares de trabalho. Então, Sim, essa foi a inovação que trouxe a N01, a atualização dela. perfeito. E o que muda na prática, assim, para as empresas? O que que muda na prática para as empresas? Justamente isso. A gente observava os riscos físicos, os materiais IPIs, né? Agora elas vão ter que se adequar da seguinte forma: elas vão ter que avaliar, né? eh, verificar o movimento dos riscos, se o risco psicossocial é intenso, é baixo, é grave, médio, né? E vão ter que adequar com um plano de ação em relação a esses riscos, né. Então elas vão ter que fazer identificar, avaliar e gerenciar. Então ela é composta de 2 momentos, a NR01, do diagnóstico, da avaliação dos riscos psicossociais, tá. Esse vai vir o inventário, e aí depois desse movimento, a gente vai trazer o plano de ação, que tem que ser contínuo. Isso que é a inovação também. Hum, Tem que ser contínuo e com nexo de causalidade a ver com o risco que foi. Por exemplo, se o uhum, risco for muito alto, a gente vai ter que entrar com um plano de intervenção. Se o risco for baixo, um plano de prevenção. De qualquer forma, a gente vai ter que estar olhando para esses riscos. Então, não vai bastar mais só o papel. Esse diagnóstico ele vai ser anexado ao PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, da empresa, sim. né? Então, vai ser anexado. Então, quando vir a fiscalização, ela vai olhar esse documento, mas também vai ver o que está sendo efetivamente feito na empresa. Isso que é o bacana, né? Vai ter que ver se é adequado, vai ter que, por exemplo, como são as provas, Lu, relatórios, vídeos do que está sendo feito. E são para todos os nichos, para as empresas, também de pequeno, grande e médio porte? Sim. São. Aonde tiver os funcionários, né, e é para tanto rede pública quanto privado, tá. São escolas, empresas, todo esse movimento. Onde tiver, o CLT, ali vai ter que estar esse movimento dessa atualização sendo efetivamente colocado na empresa e agora entrou em vigor dia 26 de maio. Uhum. As multas só vão entrar em vigor daqui 90 dias, que será em agosto. Mas até então, a fiscalização vai e vai verificar se a empresa já está tá tomando providência em relação a esse movimento, que é Sim. muito importante. Eles podem receber Uhum. Uhum. notificação, tá? Perfeito. Luciana, o que são esses riscos psicossociais? São fatores ligados ao ambiente do trabalho que podem trazer sofrimento emocional ou adoecimento para o trabalhador. Então, a gente não está falando aqui que a gente vai avaliar o colaborador na sua individualidade. Não é se ele tem depressão, burnout, não é esse movimento. A gente vai avaliar, através desse diagnóstico que eu estou falando para vocês, o ambiente do trabalho. Se esse ambiente de trabalho está trazendo adoecimento para o profissional. Uhum. As empresas, você acha que elas já estão preparadas para essa mudança? Não, não, porque eu entendo que é muito mais que uma mudança, né, gente? Sim, É uma cultura, uma mudança de cultura organizacional, Que é mais difícil ainda, né? né? Que é mais desafiador ainda. Porque uhum, é aquele movimento, até eles reconhecerem o quanto é importante,
Porque, gente, teve mais de 440 mil afastamentos em 2024, foi o maior número de Deus. afastamento dos profissionais, né? O Brasil é o primeiro país mais ansioso, né? Depressivo é o quinto do mundo, mas na América Latina é o primeiro. Então, todos estamos adoentados. E se eu estou com uma doença emocional, além da física, né, gente? A gente tem a Uhum. questão física também que trabalha. É aquilo, é integral, o ser humano é integral, é físico, né? Nutricorpo, mente e espírito. Então, se eu tô com uma doença emocional, que a gente está falando hoje aqui da saúde emocional corporativa, enfim, eu não vou estar produzindo adequadamente. Né? Eu não tenho essa cognição, eu não vou ser criativo, eu vou trazer, eu vou ver naquele conflito. Então, é muito importante a gente verificar isso. Agora veio com uma forma de obrigação, porque na verdade a gente aprende muito com a dor, né? É. Então, veio, igual o cinto de segurança, né? Antigamente ninguém usava, né? O Sim. quanto foi desafiador para a gente ficar. Teve uma época que nem existia nos carros, Não né, aí quando existia! passaram a implementar, Né, eu sou não foi posso, né, difícil. falar, mas eu sou sabe o que é não, gente, né, não parece, tem que falar não parece. Mas e agora se você pode entrar, é automático, né, Sim. já está Uhum. introjetado, então a gente vai demorar um pouco, mas de qualquer forma tem que começar, e urgente, é para ontem, as pessoas estão adoecidas. E o que tem dentro das empresas? Pessoas, ser humano, Sim. e o ser humano está adoecido. E qual que é o maior erro que as empresas cometem sem perceber que está adoecendo as crianças? As As crianças. crianças. É a escola, né, muito tempo É na a escola, escola, é assim. tá lá, né, introjetado. O os funcionários. É não realmente observar, né, é não cuidar de uma liderança adequada, né, a liderança realmente, potencializa aquele movimento, as metas abusivas, a sobrecarga, né, eu só produzir, 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 até um dos riscos é o seguinte, o desequilíbrio que está entre a vida pessoal e profissional. Eu não chego em casa e vou descansar, e vou jantar, e vou curtir, vou desconectar do emprego. Muitas vezes o trabalhador tem que estar trabalhando em casa. Muitas vezes o trabalhador não entende o que foi pedido para ele. Muitas vezes ele foi contratado por um movimento, está fazendo outro movimento. Então, realmente não está observando, que é tudo Uhum. que a atualização da NU está trazendo. Essa observação, esse cuidado. Não quer dizer que o trabalhador não vai ter que produzir, não é isso, mas a forma como está sendo hoje feita, né? Eu, Uhum. eu posso até trazer. Os bancos são altamente agressivos em relação às metas. Né? Quantas pessoas eu atendo em consultório que são do adoecimento de metas abusivas? Então é sobre isso, é a não observação, achar que isso, não é nada não, isso é bobeira, né? Uhum. Por quê? Porque, gente, o ser humano a gente enxerga muito risco físico, né? Se eu vou dar uma topada, quebra uma perna, eu vou atrás, né, do médico porque não consigo andar, né? Agora, se eu tenho uma doença emocional, a gente mesmo vai fazendo isso. Não vai ligando, não vai ligando, não vai ligando. Então, essa não observação e não até observar quem está gerenciando, por exemplo, aquela equipe, como está sendo gerenciada, o que está acontecendo naquela equipe, estão faltando muito, e são proativos, sabe? Essa observação, esse olhar Uhum. mesmo, que é tão necessário. E qual é o primeiro sinal, assim, que uma pessoa pode demonstrar que está emocionalmente esgotado? Aí depende de pessoa para pessoa, né? Que são seres complexos, né? Mas o que a gente pode observar, se for no ambiente do trabalho, aquela pessoa falta demais. Ou aquela pessoa tem um presenteísmo também que a gente observa. O que que é isso, Lu? Eu tô aqui, mas a minha mente não tá aqui. Eu não tô produzindo, eu só tô Tá de veja, corpo, de né? corpo, né, que eu estou só vegetando ali, né. Então essa pessoa começa a faltar demais, começa a arranjar conflitos demais, tinha uma produção adequada e aquele nível foi caindo, tudo isso são alertas, chamam a nossa atenção para ver o que está acontecendo ali. É uma empresa que tem rotatividade muito grande, né, o que está acontecendo que ninguém para ali? É todo esse movimento, então, são sinais de alerta que a gente começar a observar. É igual o carro quando acende a luzinha vermelha, É, Uhum. esses são algo tá sinalzinhos. errado. É, algo tá errado, né, vamos lá atrás, o que tá acontecendo. Sim. E o burnout e o estresse são a mesma Não, coisa? não são as mesmas coisas, Yara. O estresse é uma coisa do dia a dia, porque, gente, viver é estressante, né? Demais. Viver Uhum. é estressante. É igual eu falo, gente, não é porque eu tô triste que eu tô depressiva, as pessoas Hum, começam a confundir, sim. né? Então, tem estresse, a gente tem estresse. Mas sabe aquele estresse que a gente fica estressada, cara, aí tem uma boa noite de sono, consegue dormir bem, ou consegue, sei lá, fazer um passeio, sabe um movimento que fala assim, nossa, tô melhor. O burnout não, o burnout foi muito importante, por quê? Porque em 2022, a Organização Mundial da Saúde
elencou como uma doença relativa ao trabalho, linkada ao trabalho. Então, o que que é? É um estresse excessivo, é um, é um, é um, é uma, é um cansaço extremo, mental, emocional. A pessoa fica não se sentindo produtiva, ela não tem produto. Então, é uma coisa que não passa. Então, é uma coisa que é gritante, né? Então, Uhum. essa que é a diferença do. Luciana, você acha que um chefe ruim, ele pode adoecer uma equipe inteira? Sim. Sabe aquela historinha da maçã podre? É Uhum. justamente isso. Que ele é o pilar, É, né, de é, ele é o crescimento. pilar. Então, por exemplo, tem que se direcionar. Imagina eu tendo que trabalhar com um chefe autoritário, que não escuta, que só tem a visão dele, né? Imagina eu tendo que ir todo dia para esse lugar, né? Olha o quanto de estresse que vai se transformando em estresse crônico, que é aquele todo dia, Hum. que vai desencadear, entre outras coisas, um burnout. Que burnout é justamente o seguinte, é quando, significa até quando você tá no esgotamento, é como se fosse uma vela. Sabe uma vela quando vai, tá acesa, ela vai derretendo, Sim. ela chega no final, é sobre isso. Aquele funcionário, colaborador, tem que entregar tanta É meta, tem que fazer tanta gradativo, coisa, né? que ele chega no movimento que não tem mais, acabou, acabou, não tem mais para onde correr. Então sim, um chefe, realmente tóxico transforma, se a pessoa não tiver um movimento, um autocuidado, um movimento que ele tenha um autoconhecimento, que ele dali entenda que é um movimento dali, e geralmente a gente não tem, né, gente? Hoje a correria é Uhum. muito grande, a gente não tem um movimento de se cuidar, de se olhar. Então amanhã ele vai ter que voltar, ele começa a não dormir. Então já começa, né? Você não dorme bem, você não acorda bem, né? Então todo esse movimento faz com que realmente as pessoas adoeçam perto de uma pessoa, porque as pessoas não vão ter ferramenta para lidar com aquele estresse, Não. aquela pessoa. No seu olhar, Luciana, por que tantas pessoas estão pedindo demissão atualmente? Porque antes acredito que segurava-se mais o emprego, né? E hoje em dia Sim. tá tendo muita demissão. Porque hoje em dia, primeiro que mudamos, né? A gente, Uhum. até as gerações estão diferentes, né? É, Antigamente, nosso pai trabalhava 20, 25 anos, sim. se aposentava ali. Então, tem uma cultura diferente. Outra coisa, as pessoas não estão querendo só, ai, nossa, eu estou trabalhando numa mega empresa com mega salário. Isso não segura mais. Porque tem até, não sei se já ouviu falar de salário emocional, que é um Sim. salário, né, que eu quero mais. Então, as pessoas estão também colocando o quanto elas podem crescer naquela empresa, o quanto elas são reconhecidas, o quanto eu estou cuidando também, não tá me deixando doente. Porque, gente, saúde em primeiro lugar, né? Não aceito mais tanta Não coisa, né? aceito mais tanta coisa. E como está mais fluido, porque antigamente, sim, as pessoas aguentavam mais coisas, mas também não era tanta correria, não era tanta coisa que tinha gente. É Cobranças. muita cobrança, hoje é mais pesado, né? Então hoje as pessoas estão levando em conta isso. Por isso que as pessoas estão se demitindo. E como tem aquela coisa, antigamente você fala assim, nossa, minha carteira vai. Né? Gente, eu não sou Uhum. dessa época, tá bom? Né? É Mas só um exemplo. Já, né? só me contaram isso, tá bom? Então vai ficar suja. Antigamente, hoje em dia não. Hoje em dia você Hum. sai, você entra, você procura, não tem mais, você não é, não é Mal pejorativo, visto, mal né? visto. Uhum. Então, com isso também ajuda. Pô, não estou bem aqui, eu vou procurar outro. A gente pode fazer esse Essa pulo, transição. né? É... Luciana Mara. Hum. Quem destrói mais a saúde mental? A pressão do trabalho ou a liderança? Acho que é um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? Sim, sim, porque uma Hum. coisa pode estar conectada à outra, né? Sim. A liderança faz com que o trabalho tenha uma pressão enorme, né? Então, é aquilo, são vários fatores. E que vai atingir, às vezes, a Yara não vai sentir tanto, por isso que é muito uma coisa Uhum. muito complexa, né? Porque eu estou Sim. lidando com um ser humano. A Yara não vai sentir muito aquele líder autoritário, mas a Lu vai sentir. Mas a Yara vai sentir a questão de uma meta que ela tem que cumprir, né? Uma meta abusiva, que você, gente, às vezes são metas de utopia, que você não vai conseguir cumprir aquilo naquele exato, né? Então, às vezes ela vai sentir mais. Então, é esse movimento. São vários pontos. E de acordo. Individual, Sim, né? tanto é quando a gente faz o diagnóstico, que a primeira parte da NR01, né? Da atualização dela, eu vou fazer com setores. Porque tem setor dentro da empresa que não vai ser o mesmo. Né? Não vai sentir a mesma coisa do ambiente de trabalho. Até Por isso porque que a tem gente faz. aquelas pessoas que se sentem bem trabalhando sob pressão, né? Tem Sim, pessoas que só funcionam na assim, pressão, né? sim.
E Sim, tem pessoas sim. que E não. não quer dizer que não vai ter, mas a gente, o que está buscando? Ter uma qualidade melhor, porque parece que está muito solto, porque já tem, Uhum, gente, já tem essas questões todas. Só que agora é igual falar assim, gente, antigamente a gente bebia e dirigia, as pessoas bebiam e dirigiam, sim, né? sim. Agora a gente sabe que tem uma lei que tem adequou com uma quantidade da bebida. É a mesma coisa, já está vendo esse processo. Só que agora tem uma lei. Hoje em dia não vai cair mais aquela, é bobeira. Não liga para isso não, Uhum. deixa para lá. Só que tá Tá vindo, ficando vindo, algo vindo. mais É, sério, né? então hoje em dia veio com a obrigação. Eu vou ter que olhar para isso, porque senão vai sim cair no bolso, porque é onde eu vou sentir, entendeu? Mas eu vejo com os bons olhos, porque até pro empresário, ou então para o diretor de uma escola, vai ser bom. Por quê? Porque ele também vai fazer parte desse movimento, né? Ele também vai ser uma pessoa que a gente vai avaliar ali, Uhum. e ele vai ter o quê? Ele vai trabalhar os funcionários. E que ele depende da empresa dele numa escola? Das Das pessoas. Se as pessoas. pessoas estão bem, eu vou ser mais produtivo, Sim. né? Então é Tem tirar. empresas grandes que até tem, né, jogos, essas coisas, porque diz que o Sim, cérebro trabalha melhor, né? Então a sim, produtividade vai ser melhor. Não que sim. todo lugar vai ter jogos nem nada disso, mas é a saúde mental, que nem você está melhor, você trabalha melhor, a sua Muito. produção é muito melhor. Criativo. A criatividade precisa de um Sim, descanso Exatamente, mental, precisa. né? A gente precisa desse movimento. Então é Sim. sobre isso. Bom, agora, vamos de mito ou verdade? Bora. tcharam, Sinta-se à vontade para Hum, comentar, caso queira, tá? Aí você só, né? Eu faço a pergunta, você fala se é mito ou verdade. E tá, como eu falei, se quiser comentar, fica à vontade. tá. Bom, vamos lá, Luciana. Quem Bora. está sofrendo emocionalmente sempre demonstra sinais? Mito? Não. Tem muitas pessoas que a gente não consegue observar, né? Muitas questões que as pessoas estão sorrindo, mas estão num sofrimento enorme emocional, né? Então é mito. Saúde mental influencia diretamente a produtividade? Super mega verdade. Sim, diretamente, porque não tem, por exemplo, se eu tenho as pessoas estão esgotadas, no sentido emocional, adoecidas emocionalmente, elas não são produtivas, não dá, entendeu? Então elas não são produtivas, elas não são criativas, né? Se eu estou adoecida, eu não consigo dormir direito, eu já acordo mal. Então tudo isso está linkado, sim, é verdade. mito ou verdade? Salário alto garante bem-estar? Ah, é mito. Por que é mito? Porque não, salário alto, ele pode ajudar, mas ele não garante o bem-estar, É isso tá que eu ia bom? falar, eu também acho mito, porque eu É, ganhava bem e não tinha ó, viu aí, bem-estar, ó, e viu? agora eu ganho bem menos, mas eu sou Você muito tá mais vendo? feliz. Olha, tá vendo? Ainda bem que a gente tá nessa consciência, Sim. gente, porque não é tudo, porque a gente tá Uhum. tendo uma mudança, né? Não é o ter mais hoje em dia, é o Uhum. ser também, entendeu? Então não adianta eu ganhar um salário altíssimo se eu tô E tá adoecida, adoecendo, é horrível. não adianta. Deus me livre. Verdade. Um ambiente tóxico pode adoecer uma pessoa saudável? Uhum. Tô vendo que ela é meu laboratório aqui. Sim, porque é aquilo, se a gente está uma coisa é eu reconhecer que o ambiente é tóxico e não precisar voltar mais naquele ambiente, então aquilo não vai me contaminar. Outra coisa é eu voltar todo dia para esse ambiente. Sabe, a gente não vai estar todo dia bem. A gente vai ter vários desafios na vida, né? Uhum. E aquele, sabe quando vai contaminando, 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 e aquele vai te descendo, descendo, descendo. Então você demanda muita energia que é ouro para você. Se você vai todo dia naquele lugar, então sim, você acaba adoecendo. Se você não tiver estratégias, ferramentas para lidar com isso, para absorver da melhor forma possível. Sim, é porque também as pessoas acham assim, ai, tem que ser perfeito. Claro que nenhum lugar vai ser perfeito. O trabalho não é perfeito, né? A gente tem que ir ali cumprir a regra, cumprir o que a gente tem que fazer. Só que tem lugares que não dá, Sim, não É, rola. Então é, vai nisso mesmo, né? sempre vai ter, Adoece. tem aquele negócio que a gente fala, né? A Sim, grama do vizinho sempre é mais é, verde. é. sim, Mas todo lugar vai ter sim, vai ter algo, suas. né? Sim, Mas quando se torna tóxico, né? Quando começa a adoecer, sim, aí a gente, né, tem que sim. repensar, É, recalcular a rota. perfeito. Quando, e- quando, quando aquilo tem um desequilíbrio muito grande, que a gente procura o equilíbrio, né? Uhum, É igual a gente fala, vai, individualmente.
a gente não está cuidando para não ter. Tanto é, gente, que ai, vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer um plano de ação, né? Digamos que o Uhum. assédio, né? Tá grande, a gente vai lidar com o assédio, vai trabalhar o assédio. Digamos, eu gosto muito da comunicação não violenta, né? Sim. Então, eu lido muito com isso. Comunicação é essencial. A gente não se comunica mais adequadamente, né? Então, o que eu falo, você escuta, você já replica. Então, a gente tem defasagens de comunicação enormes. Então, o que acontece? Se a gente for a gente vai fazer os trabalhos, né? Mas se a gente não tiver um equilíbrio, né? Por exemplo, se eu tô com medo e aquele medo me paralisa, é um desequilíbrio. Hum. Então, eu vou ter as questões da empresa, eu vou ter que cumprir meta, é meu trabalho às vezes, mas se aquilo estiver num desequilíbrio, que tá me entendendo? A gente vai trazer para o equilíbrio. E com plano de ação, não quer dizer que vão sumir os riscos. Onde tem ser humano, gente, vai ter questão. Uhum. Não é, ah, vamos fazer o seguinte: veio a atualização da NR, né, NR01, e aí a gente vai lidar com os riscos psicossociais para poder zerar. A gente não vai zerar. É, A gente só vai melhorar melhorar. a qualidade daquele Tem a movimento dentro daquela qualidade no empresa. ambiente de trabalho, Sim. né? E E chegamos Luciana, ao fim. chegamos ao fim do Mito ou Verdade e vamos voltar às nossas Hum, perguntinhas. hum. O que será indispensável para as empresas assim nos próximos anos? Bom, se a gente for para a parte técnica agora, eles vão chegar dessa grande maioria, né? Poucas empresas hoje veem realmente, cuidam realmente desse movimento da saúde mental, Uhum. emocional. Então vai ter que ser um aprendizado. Hoje em dia vai ser uma obrigação, mas com muita comunicação, depois vai virar uma cultura. Eu acredito muito nisso. Então, hoje, se você falar hoje, eles vão precisar se adequar. Ter o diagnóstico, o plano de ação, adequado com os riscos. Não é só, por exemplo, ai, Lu, mas eu faço Janeiro Branco, né, que é o mês da saúde mental, eu faço o Setembro Amarelo, que é o mês do Uhum. suicídio. Não são somente isso. É um movimento adequado, constante e profundo em relação aos riscos. Uhum. Então, hoje seria isso. Mas daqui a um tempo, ah, com muita fé aí Uhum. nesse movimento, que eu acredito muito nesse movimento, as empresas vão ter que se adequar ao seguinte: vão ter que ter líderes, gestores que tenham uma consciência humana, que cuide da comunicação. Não é deixar de falar aquele movimento, mas é como eu vou falar. Porque muitos trazem, a gente faz transferência, né? Trazem desafios e joga no outro ser humano. Tem Então, eu mais vou empatia ao mas sim, falar, né? empatia, compaixão, trazer valores humanos para dentro das empresas. Porque você falou 5 anos, né? Essa é a pergunta? Daqui a um tempo? Daqui a alguns anos. É sobre isso. Então, hoje é mais técnica, mais divulgação, mas daqui a 2 anos vão perceber o quanto é efetivo esse movimento, o quanto vai vir de qualidade para as empresas, porque toda empresa tem ser humano. Eu preciso que o ser humano estiver bem, vai se produzir mais. Então, Uhum. são uma conscientização humana, como é importante se comunicar, como é importante ter momento de descanso, como é importante tratar, na verdade, é cuidar do ser humano. Então, acho que eles vão ter, daqui a um tempo, vai ter essa consciência. As empresas que estiverem trabalhando nessa dimensão vão estar melhores. E será tu acha que virou, assim, uma obrigação ou um diferencial para as empresas? Depende de como eu vou interpretar isso. Muitos gestores, muitos empresários entendem como uma obrigação, Uhum. né? Eu entendo como diferencial. Tem pessoas que vão entender como diferencial. Por quê? Porque eu vou movimentar algo diferente que eu não estou movimentando, que, 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 na verdade eu diria até que é um investimento. Muitos estão entendendo, porque realmente a gente mora num país que tem muitos impostos. Eu entendo esse lado Uhum. também deles, né? Às vezes eu não consigo enxergar, porque eu já estou tão saturado, tão cansado, que eu não consigo. Putz, mais do mesmo, é mais uma coisa para arrancar o meu dinheiro, sabe? Tem esse movimento, até Sim. entendo, mas eu entendo como um investimento super necessário, porque senão a gente vai ter um colapso, né? Então, senão a gente vai ter que ficar apagando fogo. Então, quantas faltas, porque o gasto dele é enorme também, com as faltas, com essa questão de entrar funcionário, ser funcionário, eu tenho que, na verdade, Desestabiliza totalmente a empresa, né, porque aí totalmente, tu tem que treinar tudo tudo de novo. novamente, Sim, até aquele funcionário pegar o ritmo, a produção cai, sim, né, tem tudo sim, isso. tudo isso.
E se tu tem os funcionários saudáveis, você tem uma Sim, produtividade to melhor, não, e né. aí e como eu falo, eu brinco até que eu falo assim: Gente feliz não enche o saco", né, eu falo essa frase. Então já Exatamente. imaginou todo feliz, todo mundo produtivo, todo você tá entendendo? É esse movimento, eu tenho que cuidar daquilo no início, como é uma obrigação, como mexe no bolso, vai entender, mas depois vão entender que vai ser um investimento no ser humano. E se eu invisto no ser humano, automaticamente estou investindo na empresa, Uhum. né? Que vai ter toda essa modificação. Não vai ter mais tanta falta, não vai ter mais tanta troca, não vai ter mais pessoas ali em conflito, perdendo tempo de produção. Né? Muitos gestores perdem tempo com o quê? Com fulano, com ciclano, que fulano não quer Nossa, ajudar com ciclano, picuinha, com a né. picuinha. Quanto tempo a gente perde? Gente. Nossa, não, porque eu tenho uma parte que eu sei, mas eu não ensino aquele que não sei. Gente, não roda. Né? Então, Sim. quanto tempo a gente está perdendo com isso hoje em dia? Não vai precisar mais perder. Se a Hum. gente efetivamente E às vezes o colocar essa. funcionário também tá com má vontade, Perfeito, porque tá insatisfeito, tá tá com insatisfeito, má vontade, aí faz de qualquer faz de qualquer jeito, jeito. ou nem faz, né, fica lá enrolando. Sim, perfeito, perfeito. Luciana, no seu ver, qual a primeira ação que uma empresa deveria implementar amanhã, por exemplo? Tipo assim, dispensável. Eu concordo até com a dinâmica que veio a atualização. Primeiro, eu preciso escutar o colaborador, porque o colaborador é que está lá no ambiente de trabalho, né? Eu preciso ouvir. E a gente faz essa escuta através dos questionários, do inventário, a gente faz todo esse movimento, né? E ele tem que ter confiança em falar, porque muitas a gente faz a semana de conscientização, eu trabalho dessa Uhum. forma, eu faço a semana de conscientização em muitas empresas. Por quê? Porque os funcionários têm medo de responder, de serem prejudicados. Mas uma das coisas que vem efetivamente dentro da atualização é o seguinte: anonimato. Eu não posso trazer, por exemplo, o nome desse colaborador que vai responder o questionário, o CPF, algum movimento que eu consiga saber quem é. Né? Então, eu vou devolver para a empresa somente o inventário, somente o diagnóstico, né? Ah, Uhum. risco alto ser total, eu não vou poder dar esse movimento. Então, a primeira coisa que eu acho que a empresa tem que fazer é esse movimento, escutar o funcionário de uma forma que ele entenda o que está acontecendo ali, para vir com uma coisa adequada àquele movimento. Por isso que não é uma receita de bolo, Uhum. porque às vezes eu vou numa escola que vai ter um movimento, por exemplo, comunicação, né, não está adequada, a relação interpessoal está péssima, né. Então eu Uhum. vou no movimento ali, com uma comunicação não violenta, vou dar uma conscientização, vou trabalhar ali. Outra empresa vai ser o assédio. Então não tem uma receita de bolo. Então a primeira coisa é conhecer o movimento da empresa, porque a gente só vê meta, 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 que é o T. Então esse movimento vai direcionar para, tá bom, mas o que está acontecendo aqui? Como está o ambiente do meu trabalho? Como está aquele líder que eu estou deixando para lá, mas está acabando com a cabeça dos outros funcionários? Como está aquela, ou aquele colaborador que é extremamente, nossa, tóxico ali dentro, que não está fazendo o que gosta, sabe? Então eu vou ter que ter essa conscientização. Acho que é o primeiro campo, a linha aí do De implementar, né? O isso. amanhã. O amanhã. Que Eu já diria hoje, conselho, agora, daqui a pouco. que conselho, Mara, você daria para quem está sofrendo no ambiente de trabalho? Porque tudo isso que você falou, assim, que eu sou muito visual, assim, né? Então, imagina assim, às vezes o funcionário não está satisfeito ali no seu ambiente de trabalho. Aí vamos supor que é uma empresa grande, né? Aí tem um chefe, tem o supervisor, coordenador, orientador, até chegar nele, então já tem essas 4, 5 pessoas até chegar no chefe principal. E aí ele não está satisfeito com alguma coisa ali que está acontecendo, enfim. E aí ele passa para o seu primeiro supervisor, mas até chegar no chefe, muitas vezes não chega. E aí ele continua, né, naquele ambiente ali não favorável para ele, aí vem o burnout, vem várias, né, coisas ruins para ele, e aí por isso que eu acho que também acaba tendo todo esse problema, porque não chega onde tem que chegar. Aí eu não sei se o seu trabalho também é ir, né, nas escolas, nas empresas, e você falar com todo mundo, Sim, porque às vezes o funcionário não vai falar para o chefe também com medo de ser mandado embora, sim, aí tem muitos continua ali casos. para, né, Muitos casos. naquela situação, então é complicado isso também para o funcionário, porque Sim. ficar com medo, ah, já falei para o meu orientador, ele falou que ia passar e não passou, e eu continuo nessa situação, então
acredito que seja uma bola de neve, assim, falando bem o português Ciclo claro. vicioso, né? Porque às vezes a pessoa quer falar e já falou, e continua naquele emprego, aí adoece, eu acho que é o conjunto de muitas coisas, Sim. né. Ou então, às vezes, fala e aí ele começa a sofrer É. assédios, né? Assédios Dá morais um ali. conselho para quem tá sofrendo nesse ambiente de trabalho. Às vezes acha que vai ser perseguido, porque É, Sim, tem muito empresas disso, que tem né, tudo isso, fazem isso, tem muito tudo né? isso, disso. tem tudo isso. Às vezes, de repente, um gerente ali com medo de que algo que ele esteja fazendo errado chegue ao seu Prejudico ele, superior, o diretor, né? Sim, Então ele não passa, aí para que esse funcionário não passe, ele começa ali uma perseguir, né, perseguição nesse sim. funcionário. Sim, muito sim, complicado. sim. Então, que conselho que eu daria, né? É muito. Primeiro, a gente faz esse trabalho mesmo. Por isso que eu tô falando, a direção, Anônima. os gestores todos têm que participar desse movimento plano de ação. Porque não adianta eu cuidar dos colaboradores, né? E os gestores, até mesmo dependendo do tamanho da empresa, né? O CEO da empresa, não está no movimento. Então, na verdade, é para abarcar todo esse movimento, até esse movimento de conscientização de uma comunicação, como está sendo a Uhum, comunicação. Tem a questão do canal de denúncia, do assédio, todo esse sim. movimento, né? Mas se for uma pessoa individual que está falando, Lu, que conselho você daria, né? Por exemplo, se a Bia estivesse sofrendo esse movimento, que conselho que eu daria? O quanto de dor você está ali dentro? Para você fazer isso, seria até o trabalho dentro da clínica, né? Que é nesse movimento de individualização de um Uhum, processo mesmo, aí seria individual, né? De um processo terapêutico. O quanto que você está sofrendo ali dentro? O quanto se vale ou não vale a pena você perder essa saúde? Né? E estruturar você, se você falar assim, não, Lu, eu tenho que ficar nessa empresa porque é uma decisão sua. Né? Eu não vou conseguir. Por quê, gente? Eu não consigo mudar fora. Né, sim. muita, né, eu não consigo, o ser humano tenta controlar fora, mudar. Ai, mas aquele gerente, não, se ele mudar, eu não consigo mudar, mas eu Uhum. consigo me estruturar de uma forma melhor. Mas eu tenho que saber o que significa para mim individualmente. Será que tá valendo a pena eu ficar doente, ficar aqui? Quais são os pontos negativos? Eu faço muito exercício. Hum. Quais são os pontos negativos e positivos de eu estar aqui? O que eu posso? Porque às vezes a gente está numa dor tão grande que a gente nem consegue enxergar mesmo as saídas, né? Então a gente estrutura de uma forma para você poder enxergar o movimento e tomar a decisão, entendeu? Eu sempre tenho o melhor para nós. Ah, sempre, isso sempre vai ter. Eh, e uma empresa que ignora a saúde mental dos funcionários, ela pode estar correndo risco de perder financeiramente? Total. As multas são altíssimas e podem chegar até a fechar setores e até mesmo empresas. Então, vem com uma força aí obrigatória grande, né? E como eu te falei, daqui 90 dias vão começar essas sessões. Agora as empresas estão sendo Uhum. notificadas, mas elas não podem ser multadas ainda. Né. Então, agora não é uma questão de escolha, é uma questão realmente de obrigação. Então eu não escolho se eu vou ou não vou cuidar da saúde mental e emocional, dos riscos, na verdade, dos riscos psicossociais que podem acarretar esse movimento no meu colaborador. Eu vou ter que olhar para isso, porque vai ser Uhum. obrigação. Ou ele vai pagar uma multa, depende do que ele, né? Ele pode, por exemplo, fala, não vou fazer nada, vou ficar lá, só que aí vai vir. Por quê? Hum. Às vezes, nossa, mas não tem tanto fiscal. Nossa, né? Que esse pessoal está falando, esse movimento, foram contratados, foi feito um concurso, entraram mais de 800 auditores, novos auditores, para poder movimentar, mas não é só com fiscalização, que vai estar acontecendo muito já, tá bom, gente? Já está acontecendo esse movimento. Muita denúncia. Então, os funcionários estão trazendo denúncia que vai para o Ministério do né, e isso daqui vai averiguar na empresa. Então, às vezes, não é que o fiscal, ai, mas nunca vai fiscal numa empresa, não vai vir, mas tem funcionário que pode fazer a denúncia. Então, Sim. esse movimento também pode ser através desse movimento, que aí vai ser, chegou lá, tem que ter toda a documentação já necessária com as outras NRs, tendo outras NRs, né? A documentação, mais esse plano de ação, sendo efetivo. Sim. Luciana, você acredita que no futuro empresas tóxicas deixarão de existir? Eu acho que eu me preocupo quando a gente fala deixar para sempre não vai mais existir. Eu acredito, tenho fé e trabalho no movimento, até que eu tenho projetos aí sociais, tenho um projeto Acolher, que eu trabalho no movimento, que eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, eu acredito que, mesmo que seja agora obrigatório, né? Eu acredito que vai ter uma mudança e vai diminuir sim, né? Mas existe, eu não sei se vai
exterminar. Igual eu falei, nem os riscos psicossociais dentro da empresa vão zerar. Não é isso que a gente quer e não é isso que a NR traz também. Eles não pedem para que zere, eles pedem para que cuidem. Porque não vai conseguir zerar, gente. Sempre vai ter É uma pessoa. difícil, né? Não vai conseguir zerar, né? É isso. Mas se a Se a gente porcentagem diminuir. diminuir, já Nossa, porque tá muito alta. Tá estamos muito. ganhando. Tá muito A alta, é uma gente, coisa gritante. cada vez mais a gente Cada vê vez mais. pessoa aí tendo depressão, tendo burnout, Muito. Ansiedade, né, ansiedade. Sim, Gente, o que tem de pessoas ansiosas, com é crise muito. de ansiedade, É muito. é É muito. demais, é incrível. Uhum. É muito mesmo. Bom, chegamos ao fim, Luciana. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Ai, que pena, a gente queria ficar mais umas 10 horas aqui. Fala, Amei, amei. Não tem mais mito e verdade não aí? não tem, fala um pouquinho O seu também sobre trabalho você, sobre seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. Tá, muito obrigada. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, falando de um movimento que eu acredito, né? Eu Uhum, tô já atuando como implementadora da norma, né, dentro das empresas, escolas, seja na parte privada ou pública, né? Porque todos vão ter que estar se adequando. Também atendo, eu tenho uma clínica, né? uhum, Eu atendo no consultório individualmente, atendo grupos. Também faço essa questão online, presencial, por deslocamento, onde eu vou também até o paciente. E uhum. também estou com o projeto Acolher, que é minha paixão também, né? Que eu vou. A gente atua Maravilhoso. bastante, a gente atua nas escolas, porque a gente acredita numa educação socioemocional, a gente escuta na questão da comunicação não violenta, também estou como facilitadora, né? Na Uhum, Unifesp, com a comunicação não violenta, prática em comunicação não violenta, que é uma abordagem que eu acredito e eu sou prova viva, que eu já sou casada há 34 anos com meu uhum, marido, por causa da comunicação não violenta, entendeu? Então é uma abordagem que eu acredito, né? E estou como facilitadora também da justiça restaurativa e também da Espere, que é uma escola de perdão e restauração colombiana, que eu faço parte também. Então, tudo isso legal. movimentando para cuidar do ser humano, porque eu acredito, eu tenho fé. Eu tenho fé no amor, eu tenho fé no respeito. Então, eu tenho fé que a gente vai, sabe, reacender esses valores tão importantes para o ser humano. Porque antes de qualquer título, eu sempre falo, gente, antes de qualquer título, de qualquer formação, seja um ser humano diante do ser humano. É isso que eu sempre busco. Então, Perfeito. Vamos colocar o Instagram dela na tela ai, depois. Aí, gratidão, gente. gente, E qualquer procurem dúvida, isso mesmo, Luciana. qualquer dúvida, qualquer movimento, gente, só entrar em contato, né? E aí eu respondo, tá bom? Ela trabalha com todos os tipos de empresa, né? Sim, todos os tipos de empresas, tá? Todo tipo de empresa, trabalha nas escolas também. Todo esse movimento da NR01 vai ter que ser atualizada, tá bom? Então, Muito obrigada, obrigada a Luciana. vocês, Obrigada. gente. Obrigada pela sua. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem com quem precisa. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir isso. É, Empresários, cuidem de suas empresas, cuidem de seus funcionários, né? Porque eles que fazem, né, a máquina girar. Sim, Que a gente sabe perfeito. que, né, são os principais. Aí, sem os funcionários, a Não tem gente não como. consegue, né, fazer. você, funcionário que está aí nos assistindo, se no seu ambiente de trabalho estão cuidando da saúde mental, responda aí se sim ou se não, interaja aí conosco, né? E é É isso isso, aí. obrigada e Mais até uma a vez, próxima. Ai, obrigada, gratidão, Luciana. gente. Foi um Muito feliz de estar com prazer ter vocês, você aqui. viu? Você é maravilhosa. Obrigada, Deus gente. Foi muito bom, abençoe. gente. Tchau, 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 Tchau. tchau.